Bem, olá a todos. Esse vídeo vai fugir um pouquinho do escopo do canal de vídeos de física, mas eu achei interessante porque para pessoas que vão fazer concursos, que pedem ali uma prova dissertativa, a redação, né? Por exemplo, hoje eu vou mostrar então a redação que eu fiz para o concurso da Sebrasp. Foi um concurso que aconteceu em 2022. Mas aí decidi fazer o vídeo agora, mas por quê? Porque é um tema super atual, mesmo para quem está assistindo 2024, 2025 e por aí vai, né? Então vou tentar passar algumas dicas. Eu não sou professor de redação, né? Eu sou professor de física, mas vou tentar passar algumas dicas em relação à construção, não em relação à gramática, mas em relação à construção da prova dissertativa que cobram em concursos. Nesse caso foi a banca Sebrasp, mas as dicas aqui elas funcionam para qualquer banca, né? Pode ser IBAN, IBFC, AOCP, Fundação Carlos Chagas. De modo geral, a construção da prova dissertativa tem que seguir alguns padrões. Então, esse que eu vou mostrar é da banca Sebrasp e eu vou tirar aqui minha tela para deixar cheio o computador. Vamos lá. Bom, pessoal, então tanto se chama prova discursiva quanto prova dissertativa ou redação. Depende da banca, isso pode mudar. No caso aqui do Sebrasp, o nome foi chamado prova discursiva, mas nada mais é do que você fazer de fato uma redação. Então, olha só, eu vou mostrar primeiro qual foi o ponto da prova, depois vou mostrar a minha resposta e depois vou mostrar o espelho da resposta que é a correção, certo? Então, olha só, a prova ela pediu o seguinte, tem aqui um texto inicial dizendo que vale 30 pontos e tal, mais dividido, mas depois eu mostro isso. Primeiro, preste atenção no ponto da prova. Vamos lá, então tem dois textos, aliás, tem três textos e depois tem três perguntas que devem ser respondidas na redação, na escrita, né? Em outras bancas pode ser parecido. Geralmente ele dá um texto motivacional e aí ele vai pedir para você abordar algumas coisas. Então isso tem que estar na redação. Então isso aqui serve para qualquer concurso de qualquer banca. O que ele pedir você tem que fazer na redação. E olha só, eu vou mostrar a estrutura da minha redação. Mas deixa eu ler aqui rapidamente esse texto. Quem quiser dar uma pausa e ler, depois avança o vídeo, mas eu vou só ler aqui rapidamente. Olha só, primeiro ponto. Consideramos hoje a terra também como o oprimido, o maior de todos. Por isso, precisamos de uma pedagogia desse oprimido, ou seja, da terra. Precisamos de uma pedagogia da terra como um grande capítulo da pedagogia do oprimido. Precisamos de uma ecopedagogia, uma pedagogia que, centrada na vida, considere as pessoas, as culturas, os modos de viver, o respeito à identidade e à diversidade, que considere o ser humano em movimento como ser incompleto e inacabado, como diz Paulo Freire, em permanente formação, interagindo com outros e com o mundo. A pedagogia dominante centra-se na tradição do que está congelado, no que produz a humilhação para aprendente pela forma como o aluno é avaliado. Na ecopedagogia, o educador deve acolher o aluno. A acolhida, o cuidado, é a base da educação para a sustentabilidade, promovida desde 2002 pelas Nações Unidas, com a criação de uma década dedicada a ela. A ecopedagogia tem tudo a ver com a educação para a sustentabilidade. Veja bem, nesse primeiro texto, a palavra-chave é ecopedagogia. Se você ler o texto, você claramente identifica como ecopedagogia a palavra-chave. Não necessariamente essa palavra tem que estar no seu texto, inclusive não está no meu, mas você tem que identificar que ele quer que você fale aí de sustentabilidade, como está aqui, só que num contexto ecopedagógico. Então você pode ali ter uma liberdade para escrever. Então, tem mais dois textos que eu não vou ler, aí vocês podem dar uma pausa e ler, mas é basicamente conectando sustentabilidade com pedagogia, com contexto social e contexto político, social, educacional e por aí vai. Então, eu confesso que eu fiquei muito confuso no dia da prova.
né? Eu tentei levar o texto, como eu vou mostrar já já, para um ritmo mais de sustentabilidade do que de pedagogia. Então, olha só, veja só os pontos que a prova pediu. Considerando os fragmentos de texto apresentados, considerando que os fragmentos de texto apresentados tenham caráter exclusivamente motivador, ou seja, você não pode retirar coisas do texto. Se retirar coisas do texto, você pode levar penalidade por isso. Então, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Então, ele deu o tema. Tem banca que não dá o tema, mas dá o pedido para o que você tem que fazer no texto. Então, olha só o tema: educação para a sustentabilidade como prática pedagógica voltada à transformação social. Então, palavras-chave: educação, sustentabilidade, pedagogia, prática pedagógica e transformação social. Isso tem que ter no texto, tem que falar sobre isso. Então, olha só, vamos lá. Aqui, nessa prova, ele deu um roteiro, digamos assim, para você fazer. Mas, se não der roteiro, você tem eu diria que até uma liberdade maior para escrever sobre esse tema. Então, olha só. Você tem que falar sobre os três. Noção geral de sustentabilidade e a sua necessidade contemporânea. 2. Relação entre sustentabilidade e a prática pedagógica cotidiana no século XXI. 3. Prática pedagógica que possa motivar a consciência da sustentabilidade e a educação para a transformação social. Então, veja bem, quando você lê esse tipo de texto, olha só, noção geral de sustentabilidade. Tem que ter no texto uma clara noção ou definição ou o conceito de sustentabilidade e a sua necessidade contemporânea. Tem que estar alguma coisa assim no texto. 2. Você tem que falar de alguma forma sobre a relação entre a sustentabilidade e a prática pedagógica. E não só isso. Tem que dizer que é do século XXI. Pelo menos assim eu fiz. E eu vou mostrar minha nota, né? E depois, prática pedagógica que possa motivar a consciência de sustentabilidade para a transformação social. Então, veja, é importante você levar a sério o que é pedido. Aqui não é viajar demais, falar de outras coisas, não. Tem que falar exatamente o que eles pediram. Então, eu vou mostrar agora a minha redação, que eu busquei atender esses 3 pontos. E logo em seguida eu mostro a avaliação e a minha nota. Olha só. Então eu comecei a redação assim, ó. O meu parágrafo introdutório, ele parou na linha 6, certo? Então eu coloquei aqui a primeira frase. A educação sustentável pode ser pensada como uma prática pedagógica. Ponto. Por quê? Porque eu acredito que não devemos nos estender muito nas frases da introdução, né? Elas servem como pontos para você se organizar no restante do texto. Depois, o conceito de sustentabilidade é amplo e pode ser relacionado com a contemporaneidade. Ponto. Depois, nesse contexto, é possível conectar a sustentabilidade com as práticas pedagógicas no ambiente escolar. Ponto. Aí a última. Essas práticas pedagógicas podem motivar a consciência de sustentabilidade e a educação para a transformação social. Veja que no parágrafo introdutório eu coloquei as palavras-chave que foram pedidas nos pontos. Sustentabilidade e a necessidade contemporânea, sustentabilidade e a prática pedagógica e transformação social. Veja só, sustentável, contemporaneidade, práticas pedagógicas, transformação social. Então, as palavras-chave eu coloquei na introdução. Então, dá a entender ao revisor de que o meu primeiro parágrafo vai ser sobre o tópico 1, como está na ordem aqui, o conceito de sustentabilidade. O parágrafo 2 vai ser sobre a sustentabilidade como prática pedagógica. E a terceira frase dá a entender que vai ser o meu parágrafo de fechamento, que é a prática para a transformação social, e foi assim que eu fiz. Então eu coloquei as frases na ordem que eu ia desenvolver os parágrafos.
Então, o primeiro parágrafo, ele foi dedicado a resolver a primeira questão. Então, o primeiro parágrafo vai resolver essa questão aqui, ó. Certo? Noção geral de sustentabilidade e a sua necessidade contemporânea. Então, vamos olhar o primeiro parágrafo. Veja, o primeiro parágrafo. Aliás, depois da introdução, né? Primeiro, depois da introdução. Então, tem aqui, deixa eu ver aqui. Vai, primeiro. Em primeiro lugar, e eu tô querendo introduzir, aqui, né, a resposta para isso, que é a noção geral de sustentabilidade. Então, em primeiro lugar, sustentabilidade é um conjunto de ações sociais e éticas que visam preservar o ecossistema e manter nossos meios de convivência de forma sustentável. Veja bem, eu não falei apenas do conceito ambiental, eu envolvi também o conceito social e ético. Porque se você lê os textos motivacionais, ele não quer só saber de meio ambiente, ele quer saber de outras coisas. Então, por isso que eu coloquei aqui a palavra sociais e ética. Bom, de forma sustentável. Então, continuando aqui para resolver a segunda parte da primeira pergunta, que é o quê? A sua necessidade contemporânea. Então, vamos lá. A necessidade contemporânea da sustentabilidade se torna relevante em seus aspectos ambientais e educacionais. Certo? Eu não falei apenas de aspecto ambiental. Poderia ter falado, mas talvez teria sido penalizado. Mas vamos ver, eu vou mostrar a nota. Diante desses conceitos, cabe ressaltar que as noções de sustentabilidade e educação sustentável são importantes conteúdos que podem ter grande relevância dentro das práticas pedagógicas nas escolas do século XXI. Veja, tem pessoas que preferem colocar referências. Você pode colocar referência a um autor ou a outro. Isso é até importante, né? Nesse momento eu não coloquei, até porque não me veio à cabeça nenhum e eu consegui formular o texto ali dentro de algumas linhas, da linha 10 à linha 15, eu fechei o meu parágrafo sem muitas palavras sofisticadas. Então, isso para mim fechou o primeiro parágrafo, respondeu a primeira pergunta. A segunda pergunta é a relação de sustentabilidade e as escolas do século XXI. Então, é o segundo parágrafo. Eu dediquei a resposta no segundo parágrafo. Então, veja. Nas escolas e ambientes educacionais do século XXI, no âmbito da transdisciplinaridade, é possível estabelecer relações entre sustentabilidade e a prática pedagógica. O educador pode trabalhar os conteúdos de sua disciplina e relacionar a educação sustentável, uma vez que o ensino deve ser articulado pensando na sociedade e no meio ambiente. Então, isso daqui se dedicou a responder o segundo tópico, que era justamente falar das escolas do século XXI. E, por fim, no terceiro tópico, ele pediu para você falar uma prática, então ele quer um exemplo, uma prática pedagógica aí. Então, vamos lá. Terceiro parágrafo, para responder a última pergunta. Portanto, o educador deve pensar em formas de motivar a consciência de sustentabilidade. Aí aqui eu vou botar o meu exemplo, né? Uma maneira de criar motivação é, por exemplo, realizar abre aspas, Semana da Sustentabilidade, fecha aspas. Essa foi a minha proposta, a Semana da Sustentabilidade, em que se façam jogos e gincanas envolvendo, aqui tem um erro, eles penalizaram isso, né? Envolvendo, aqui está um T, temas como coleta seletiva de lixo, energias renováveis, energias limpas, emissão de gases tóxicos e outras perspectivas com temáticas similares. Por fim, a conexão entre a prática pedagógica e a educação de sustentabilidade são fundamentais para a transformação social. Então, com esse parágrafo aí, eu busquei resolver o item 3. Então, agora eu vou mostrar a minha nota. Aqui é o espelho da minha dissertação. Veja só, Emanuel Pinheiro Santos, eu fiz para professor de física. E aqui vem, olha. O primeiro quesito avaliado foi a apresentação. Isso é, a legibilidade, o respeito às margens. Isso aí, o texto não pode pular das margens. Se você ver aqui, ó, eu escrevi dentro do texto. Tem gente que escreve aqui fora, não pode. Então, isso aqui valia de 0 até 1,5, eu teria a nota máxima que foi 1,5. Então, significa que o texto estava com a estrutura ok, estava bem apresentado
e com parágrafos organizados, nota máxima, 1,5. Desenvolvimento do tema. Primeiro, que era para responder a primeira pergunta, ou seja, dar uma noção geral de sustentabilidade e a sua necessidade contemporânea. Podia valer de 0 a 9,5. Eu tirei nota máxima também. Isso é, o meu primeiro parágrafo respondeu a pergunta, certo? A mesma coisa para os parágrafos 2 e 3. Né? Em ambos eu tirei nota máxima. Então, na redação, eu consegui gabaritar o conteúdo. Isso aqui é avaliação de conteúdo. Né? O conteúdo foi respondido perfeitamente. Então, tirei a nota máxima aí. Mas, lembrando que a prova valia 30 pontos, eu não tirei os 30. Por quê? Porque teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 erros de gramática, certo? Aqui, ó, avaliação microestrutural, que são as avaliações de grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedades vocabular. Então, teve aí 6 erros de gramática, e aí só que elas valem menos pontos, né? Então isso daí penaliza pouco. Então, olha só, a nota do conteúdo foi 30, nota máxima, certo? A nota de linhas, o número de linhas que eu escrevi foi 30, eu escrevi a redação toda, até o final. E o número de erros foi 6. Aí no edital tinha o cálculo para isso daqui para descontar os 6 erros de gramática. Ou seja, no final eu tirei 28,8 de 30, certo? Então, basicamente era isso que eu queria trazer. Como eu falei, eu não sou professor de redação, mas esse concurso, embora professor de física, né, mas todas as outras áreas fez a mesma redação. E aí, isso serve também não só para a banca Sebrasp, né, mas as dicas, de modo geral, servem para qualquer concurso que tenha aí a prova discursiva. Bom, então, era isso que eu queria trazer por hoje. E logo em breve a gente volta com mais outros vídeos. Muito obrigado, até a próxima.